Então, bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um seminário do Programa de Pós-Graduação em Matemática da UFAM. Eu espero que estejam todos bem, de saúde, vocês e seus entes queridos. Então, agora eu vou apresentar o professor Alan, que vai ministrar uma palestra para a gente sobre geometria diferencial. Tá? O professor Alan, ele possui graduação em matemática pela Universidade Federal de Alagoas, mestrado também pela mesma universidade e doutorado em matemática pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente, o Alan é professor da Universidade Federal da Paraíba, no campus de João Pessoa. Então, Alan, é um prazer muito grande ter você aqui com a gente, né? O Alan, que além de um colega aí da matemática, também é um amigo, né? Eu conheço o Alan há bastante tempo. Tive o prazer de fazer disciplina durante o doutorado com o Alan, né? A gente passou alguns não, né? Vários sábados e domingos estudando na guerra lá na UFMG para fazer as famosas provas do professor Mário Jorge. Então, algumas palavras sobre o Alan, né? O Alan, acho que bastante pessoas aqui que estão na plateia conhecem, né? É um cara, além de ser um matemático excelente, né? É uma pessoa muito boa, uma pessoa muito querida, toda a comunidade aí. Então, Alan, seja muito bem-vindo. Espero que, após passar esse período de pandemia, você possa estar conosco aqui também novamente, presencialmente. E boa palestra. Pode apresentar a sua palestra. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, Moacir e Neila também, né, por esse convite de estar novamente na Universidade Federal do Amazonas. Para mim é um grande prazer estar com vocês, né? E nesse meio da matemática, a gente faz muitos amigos, né? Além de colegas de estudo, colegas de pesquisa, nós fazemos muitos amigos. E eu sei que aí em Manaus eu tenho alguns bons amigos na matemática e na vida. Então, para mim é um prazer voltar a Manaus de forma online, né? Pretendo também, como o Moacir falou, em breve, né, quando toda essa fase passar, estar novamente por aí. É sempre muito bom, né? Como o Moacir bem falou, nós somos colegas, né, do doutorado, né? E bem, é muito importante e muito gratificante quando na vida você se reencontra com pessoas queridas, né? Em outras fases, né? Mas sempre com essa amizade, né? Essa consideração. Agradeço, Moacir, pelas palavras e agradeço, Neila, por essa oportunidade, né, de estar aqui falando um pouquinho desse trabalho, certo? Bem, então, eu vou falar aqui um pouquinho, né, sobre, na verdade, uma sequência, um projeto de trabalhos, né, que eu venho realizando desde o doutorado, lá no UFMG, que tem a ver com a área muito incipiente da geometria, né, que utiliza a análise para resolver problemas geométricos, certo? Ou vice-versa, né, utiliza geometria para resolver problemas analíticos. É a chamada análise geométrica, certo? Então, eu vou falar de especificamente uma identidade integral, que a gente pode aplicá-la para problemas geométricos, e depois nós vamos ver lá no finalzinho da palestra um problema relativístico, né, um problema de classificação de buracos negros também. Então, o foco dessa palestra vai ser falar um pouquinho sobre essa identidade, né, principalmente motivar como você consegue aplicar técnicas de análise na geometria, certo? Através dessa identidade, e principalmente perceber como é que você faz uma transição entre o caso compacto, que é um caso muito mais conhecido, né, da geometria, para um caso não compacto, especificamente esse caso que eu vou falar aqui, que é o caso acistoticamente euclideano. E esse caso ele tem motivações não compactas, né, justamente por causa de problemas relativísticos, né? Então, depois eu vou falar um pouquinho do que é uma variedade não compacta nesse sentido, e motivada por problemas relativísticos, nós tratamos desse tipo de variedade não compacta, certo? Bem, então esse trabalho, a maioria dele, né, é um trabalho em conjunto com o professor Rodrigo Ávalos, que atualmente ele é postdoc lá na UFC. Se vocês digitalizarem esse código, esse QR Code, né, vocês vão chegar nesse trabalho que eu estou falando para vocês, certo? Então, como o público é generalista, né, já tinha falado com a Neila, a intenção aqui não é demonstrar teoremas ou falar
de resultados mais complexos, né, e técnicos, né, mas sim da ideia, né, do que se passa e dessa transição que nós fizemos ao utilizar essa identidade, certo? Então, falando um pouquinho sobre geometria riemanniana, né, e identidades integrais, ou, no fundo, a participação da análise na geometria, né, essa interface entre análise e geometria, vamos considerar uma variedade riemanniana completa e orientada, né, porque, de fato, nós vamos utilizar conceitos de integração. Então, o problema natural da geometria é você estender os operadores de análise, certo? Ou seja, operador gradiente, laplaciano, divergente. E, de fato, a gente consegue entender bem, do ponto de vista de variedades complexas, o que seriam esses operadores, né? Então, por exemplo, se você tem uma função na sua variedade, o gradiente dessa função é um vetor, certo? Essa notação significa campo de vetores, e é um vetor que satisfaz uma certa identidade, certo? Ou seja, gradiente de f vezes um campo, né? Isso aqui é o produto interno da sua variedade, é a diferencial dessa aplicação aplicada no campo, né? Para todo o campo, certo? Essa é uma forma de você estender o conceito de gradiente para variedades. O hessiano, né? O operador hessiano, que a gente conhece bastante na análise, ele também pode ser estendido para a geometria, né? Falando de uma forma mais genérica, para variedades diferenciáveis dessa forma, né? O operador hessiano, aplicado em dois vetores, é dada por esse produto interno, certo? Onde aqui sempre a gente está considerando as derivadas covariantes da métrica, certo? Falando de forma geral. E também existe, né, a definição do que nós chamamos de operador laplaciano na geometria, certo? Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que existe uma maneira natural de você relacionar conceitos, né, ou definições da análise, né, operadores gradientes, hessiano, laplaciano e divergente do ponto de vista da geometria. Também, dado um campo, né, um campo de vetores, a gente consegue definir também o que é o seu divergente, né? O divergente no caso, uma soma de derivadas covariantes desse vetor interno com EI, onde EI é um referencial ortonormal, né? Essa é uma forma de você definir divergente de campos. Então, a partir do momento que você consegue estender conceitos, né, da análise para a geometria, uma pergunta natural os principais teoremas de análise ou as principais identidades integrais da análise também podem ser vistas de um ponto de vista geométrico? E a resposta é sim, né? Talvez o primeiro andamento nesse sentido é você tentar estender o chamado teorema de Stokes, ou teorema de integração por partes para um ponto de vista geométrico. Então, isso aí pode ser visto da seguinte forma, né? Utilizando essas definições de operadores que eu falei para vocês. Se você tem uma variedade riemanniana orientada com fronteira, se você pega qualquer campo de vetores com suporte compacto, ocorre um teorema de divergência desse ponto de vista geométrico, certo? Ou seja, a integral do divergente é, no fundo, esse produto interno do x com normal, que é como se comportasse como uma derivada normal desse campo x sobre a fronteira. E esse normal, no fundo, é o chamado vetor normal unitário ao longo da fronteira da variedade, ou seja, você consegue naturalmente estender o teorema da divergência, né, ou integração por partes, ou então teorema de Stokes para esse ponto de vista da geometria e também todas as suas consequências, né? Se você pega o campo x como sendo o gradiente, né, naturalmente você tem uma integração aqui para o laplaciano, né? O laplaciano é o divergente do gradiente, certo? E de uma forma mais geral, né, não só para campos, mas você consegue também estender, né, teoremas do tipo Stokes, ou teorema de integração por partes, também para o que nós chamamos de tensores na geometria riemanniana, certo? Então, no fundo, o tensor é uma aplicação que uma aplicação multilinear, certo? Que está definida no produto cartesiano de m vezes de n campos vetoriais, certo? E leva isso daqui numa função. Isso é infinito, ok? Então, também existe teoremas de divergências para tensores de uma forma mais geral, né? Para campos, mas também para tensores. Então, por exemplo, quando você olha do ponto de vista de tensores, né? Ou seja, se você pega f e g tensores covariantes, esse covariante significa que esses tensores aqui estão definidos sobre campos, certo? E você pega um de ordem S e outro de ordem S mais 1, então você também tem tipo um teorema da divergência
para tensores, ou seja, quando você integra esse operador, que eu não vou entrar em detalhes, né, mas quando você pega o gradiente de um campo de ordem S, ele vai dar um campo de ordem, um campo tensorial de ordem S mais 1. Então faz sentido você pegar esse produto interno. Então é uma coisa também do tipo divergência, né, porque você vê aqui aparecer termos que dependem aqui do normal, né, na fronteira, e também tem uma coisa do tipo divergente, né. Então esse daqui também é um teorema, ou seja, uma versão, né, do teorema de divergência, mas agora utilizando tensores. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que todos aqueles conceitos da análise, eles podem ser vistos de um ponto de vista geométrico. Bem, e falando de um ponto de vista histórico, né, teoremas do tipo divergência, né, que são tão importantes para problemas da análise, né, por exemplo, problemas de autovalores, né, se a gente for citar aqui, eles também podem ser usados em combinação com algumas identidades que a gente conhece na geometria riemanniana, e isso tem produzido assim, muitos resultados, que nós chamamos de resultado de rigidez, ou resultado de classificação, do ponto de vista da geometria riemanniana, certo? Então, só para citar dois exemplos aqui muito conhecidos de quem faz geometria, né? Eu conheço um pouquinho de geometria, eu até fiz um curso de geometria diferencial. As fórmulas de Minkowski, o Ricci-Young-Minkowski, né? Elas, por exemplo, elas são utilizadas para dar uma demonstração de um teorema muito bonito da geometria, falando aqui da geometria diferencial, né? Então, por exemplo, se você tem uma superfície, né? Vamos pensar numa superfície, ou seja, eu estou considerando aqui o meu ambiente como sendo R3, e você supõe que a superfície ela é mergulhada, certo? Ou seja, a inclusão da superfície no R3 é um mergulho aqui, e existe um teorema muito bonito, né, que é o teorema de Alexandrov, que diz o seguinte: se você tem uma superfície mergulhada, compacta, certo? E aí você supõe que a curvatura média dela é constante, né? Então isso daqui vai implicar que ela tem que ser esfera, certo? Ela é isométrica à esfera. Esse é o conhecido teorema de Alexandrov, né? Um teorema muito bonito na geometria, e que também ele existe uma versão dele também para dimensões altas, certo? E, bem, apesar da demonstração original do Alexandrov utilizar uma técnica lá chamada moving planes na geometria, mas existe uma demonstração muito bonita dada pelo Royce, né, por exemplo, que utiliza essas fórmulas daqui, essas chamadas fórmulas de Minkowski, que no fundo é uma fórmula de integração por partes, certo, na geometria. Então, é uma aplicação. Só observando uma coisa, né, essas fórmulas de Minkowski é uma fórmula que mais ou menos ela integra algo que tem a ver com a geometria extrínseca da variedade, né? Por geometria extrínseca, eu estou falando coisas que têm a ver com a curvatura média, certo? Por exemplo. Outra fórmula muito utilizada na geometria, essa daí é um pouco mais recente, e talvez menos conhecida do que as fórmulas de Minkowski, é a fórmula de Rayleigh, né? A fórmula de Rayleigh, ela é utilizada, por exemplo, para estudar limitações do primeiro autovalor do Laplaciano, né? Então, a fórmula de Rayleigh é utilizada quando você estuda, por exemplo, do ponto de vista de variedades, né? Estuda o problema de autovalor, certo? Por exemplo, pega uma condição aqui de Neumann. E aí, claro, né? Sempre eu estou considerando aqui casos compactos, né? Então, quando você estuda esse problema, a fórmula de Rayleigh vai dizer o seguinte, por exemplo, se você dá uma condição geométrica, por exemplo, no Hit, uma limitação para o Hit, dessa forma, você consegue uma limitação para o primeiro autovalor, certo? Vai ser aqui uma constante. E mais, né, o que acontece de importante nesse teorema é que quando ocorre a igualdade aqui, naturalmente você tem que ter uma variedade, claro, que eu sempre estou supondo variedade com fronteira, né? Você tem uma desigualdade, certo? E a igualdade ela ocorre somente se você tem um caso padrão, que é o caso do hemisfério, certo? O hemisfério é um exemplo. Alguém está falando? Você esqueceu menos ali no Laplaciano, porque senão a desigualdade era Exatamente. Trivial aí. Exatamente. Obrigado, Nazareno. Tem um menuzinho aqui. Então, naturalmente você pode utilizar essa fórmula, entendeu, para estudar problemas desse tipo também, ou seja, problemas
de limitação do primeiro autovalor do Laplaciano, ok? Muito bem. Ou seja, e outra coisa, a fórmula de Riemann é outro exemplo, né, de uma fórmula integral na geometria riemanniana. Notem que esses dois teoremas que eu falei aqui, né, principalmente no que se refere ao caso da igualdade, eles são teoremas do tipo de rigidez, porque eles classificam uma certa variedade. No caso das fórmulas de Minkowski, nesse exemplo que eu falei de superfícies, eles classificam a esfera de dimensão 2 como a única superfície mergulhada de curvatura média constante, certo? E aqui, por exemplo, a fórmula de Riemann também é uma fórmula de rigidez no seguinte sentido: ele classifica o hemisfério, né, como a única variedade com fronteira nesse problema, né, com essa propriedade que satisfaz a igualdade, né, com o primeiro autovalor do Laplaciano, ok? Só essas observações. Bem, então, nessa palestra, né, eu vou apresentar para vocês outra identidade geométrica, certo? E, no fundo, essa identidade ela também decorre de princípios muito básicos da integração por partes. É uma identidade do tipo Rosa-Ev, quem sabe um pouco de análise, naturalmente, se depara, né, com a identidade do tipo Rosa-Ev, só que essa identidade ela vai envolver tensores geométricos, certo? E aí eu vou analisar aplicações dessa identidade do caso compacto ao caso não compacto. Uma grande vantagem que a gente tem na geometria, né, falando do ponto de vista de geômetra, é que é o seguinte: além de você ter à disposição, né, a integração por partes para tensores, né, essa já é uma grande vantagem, né, de você saber integrar por partes, ao menos variedades compactas, certo? A priori. Mas na geometria existem muitas identidades, né, que são chamadas identidades riemannianas, né? Então, por exemplo, existe a chamada primeira identidade Bianchi, a segunda identidade Bianchi, a identidade Codazzi. Então, no fundo, o que eu falo é o seguinte: quando você combina integração com partes com a identidade riemanniana, você naturalmente pode ter também coisas interessantes, né, como eu vou mostrar aqui. Então, primeiro eu vou falar dessa identidade de Pohozaev-Chain generalizada no caso compacto, né, certo? Então, essa identidade Pohozaev-Chain foi uma identidade que foi obtida por Richard Chain, né, Rick Chain, em 1988, certo? Ela foi utilizada principalmente para trabalhar problemas do tipo Yamabe. E ela diz o seguinte: se você tem uma variedade riemanniana compacta, certo? E aqui eu vou sublinhar esse compacto, com fronteira, e você pega X, um campo vetorial na sua variedade, então ocorre essa identidade integral, ou seja, a integral da derivada da curvatura escalar, certo? Essa curvatura escalar na direção do campo X vai ser igual ao que aparece aqui do lado direito. Então, claro que eu não vou demonstrar essa identidade aqui, mas a coisa que eu tenho para dizer a vocês é que essa identidade ela é demonstrada de uma maneira relativamente simples. Ela consiste em dois passos, na verdade. O primeiro passo aqui é você integrar por partes, certo? Ou, como queira, a fórmula de Stokes. Então, você integra por partes um tensor especial que tem a ver aqui com Hit sem traço, certo? E o outro ponto que você usa aqui é o que eu estava falando para vocês de uma identidade integral na geometria. Então, existe uma identidade muito famosa na geometria, que é essa daqui, ó. O divergente do Hit é um meio da derivada covariante da curvatura escalar, certo? Então, quando você une a integração por partes com essa identidade, você consegue demonstrar essa identidade por Rosaev-Chain, certo? Essa daqui é a conhecida segunda identidade de Bianchi, né? Ok? Então, por que nós resolvemos estudar essa identidade, né? Então vejam só algumas observações aqui. Quando você está com problemas de curvatura escalar constante, né? Que são problemas muito relevantes na geometria, né? Quando você tem curvatura escalar constante, é uma condição mais fraca na curvatura, né? Mas é uma condição interessante. Então, quando você está com curvatura escalar constante, como isso aqui é a derivada de uma constante, nesse caso, isso aqui zeraria, né? Então, de fato, você teria mais ou menos uma relação integral entre isso daqui, né? E isso daqui, certo? Bem, se em soma você tiver curvatura escalar constante com fronteira vazia, então esse termo daqui não aparece,
e você chegaria no identidade da seguinte forma, chegaria a integral sobre M do HIT, derivado de Lie, dando igual a zero, né? Essa identidade é muito forte, né? A integral, ou seja, a média, né, desse produto interno tem que dar zero. E notem, né, ela é muito forte também pelo seguinte fato. Aqui eu posso escolher o campo que eu quiser, né? Isso aqui vale para qualquer campo vetorial em M. Então, se eu escolher, por exemplo, nessa identidade aqui, um campo esperto, que tem alguma relação com o HIT sem traço, no fundo eu vou chegar que a norma do HIT sem traço, ou alguma coisa vezes a norma do HIT sem traço, essa integral vai dar igual a zero, né? Então, essa é a vantagem, né, dessa identidade, certo? É tratar problemas desse tipo. Bem, então, como essa identidade ela pode ser obtida de forma bem... Oi, pode dizer. Tem uma outra coisa interessante aí, aproveitando o gancho aí, ó. Pode dizer. E isso daí prova de uma forma trivial, uma coisa muito conhecida em campos conformes, que se você pegar esse LX de G para ser um múltiplo da métrica, isso daí é zero. Aí você volta para lá sem assumir que R é constante, você acaba provando que aquela integral lá de XR é zero. Isso é um fato, tem um nome, eu não me lembro o nome desse fato, esqueci o nome, o cara provou lá na época do estudo de campos conformes, e isso é muito útil, que é a integral de campos conformes, não necessariamente para variedade compacta de curvatura seccional constante, ela só precisa ser compacta, mas não precisa ter curvatura seccional constante. Mas campos conformes, essa integral do produto interno do campo com o gradiente da conta escalar é zero. E o interessante é que essa fórmula, ela prova trivialmente, né, esse fato para N maior ou igual a 3. Agora, para N igual a 2, esse fato não é trivial. Esse fato é bem difícil de ser provado, mas esse mesmo cara que provou o caso N igual a 3, ele provou esse fato, eu não me lembro o nome desse fato, certo? Essa forma, de fato, é bacana. Mas tem uma outra coisa que eu queria falar também, só para contribuir aqui, é que essa fórmula aí, divergência do HIT igual ao meio da gradiente das curvas, o pessoal chama muito de segunda identidade de Bianchi, mas, na verdade, é melhor você chamar segunda identidade de Bianchi contraída, né? Porque você pega a segunda e contrai, aí dá ela, né? Exatamente. Exatamente. Você contrai duas vezes, né? Você pega a segunda de Bianchi, contrai duas vezes, acha justamente essa daqui, né? Então, como o Nazareno observou, né? Isso é uma coisa muito forte, porque aqui você pode escolher qualquer campo que você quiser, né? Se, por exemplo, existir um campo conforme você quiser, né? Então, é interessante. Além disso, uma coisa importante é o seguinte, como, no fundo, essa demonstração, ela só usa essas duas coisas, ou seja, integração por partes e uma identidade integral na geometria riemanniana, é de se pensar o seguinte, né, se você conhece outras identidades integrais na geometria riemanniana, naturalmente, você também pode tentar estender essa identidade aqui para tensores mais gerais, né. Então, por exemplo, isso daqui é equivalente você falar a seguinte coisa, né? Que o divergente do HIT menos o meio da curvatura escalar vezes a métrica é zero, né? São coisas equivalentes. Esse aqui é o chamado tensor de Einstein, né? O tensor de Einstein ele é um tensor com essa propriedade de que sua divergência é nula. Isso aí é uma coisa que tem muito a ver com conservação de energia, né? Você pegar tensores com divergência nula é uma coisa importante na geometria e na física. Então, bem, primeiro desafio, né, é você tentar enxergar essa identidade para tensores mais gerais. Isso aí foi feito, certo? Então, para a gente, um tensor simétrico ele vai ser localmente conservativo se a sua divergência é zero, certo? Se ela é livre de divergência, como nós falamos. Exemplo disso eu já falei, né, o tensor de Einstein, certo? Alan, oi? Tem uma outra coisa bacana aí, que você falou agora, sobre essa propriedade da divergência zero. Só para contribuir aqui, tem uma parte lá do variedade diferenciáveis aquele livro de variedade diferenciáveis lá, do John Lee, e tem uma parte bem pequena lá, muito bem feita, que daí qualquer pessoa aqui, graduação, qualquer coisa, pode ler essa parte das aplicações da divergência de um campo. É muito bacana, porque vai bater exatamente com o que você está falando, só que o cara vai acabar aprendendo muito mais coisa a respeito dessa divergência, como é que ela atua.
Aí daí o cara vai acabar entendendo por que, que o tensor de Einstein deveria ser livre de divergência, porque senão não ia fazer sentido. Então, para os interessados, está lá no livro do Variedade Diferenciável, John Lee, na parte de divergência. Você lê, eu acho que 2, 3 páginas só, e você está muito bem feito, e você vai acabar entendendo melhor o que você está falando aí. Estou falando para os alunos de graduação. Exatamente, e inclusive os teoremas de divergência, né, também estão lá, né, se você olhar lá os teoremas de divergência também estão todos lá, também, de forma bem interessante, mas é como o Nazareno está falando, né, tensores que satisfazem uma propriedade desse tipo são tensores muito especiais na geometria, né. Por exemplo, esse tensor daqui, né, ele é conhecido também, ele é o tensor de Schouten, né, ele é utilizado também para vários problemas de geometria, que eu não vou parar para citar agora. Mas se você pega, por exemplo, o Schouten menos o traço dele vezes a métrica, você também consegue provar que ele é um tensor conservativo, certo? Esse é outro exemplo. E mais, né? Se você tem a seguinte situação, se você pega uma hiperfície do espaço euclideano, certo? Considera a sua segunda forma fundamental e a curvatura média dele. Segue numa clássica identidade também da geometria, que é a identidade Codazzi, que você tem uma coisa desse tipo, certo? Essa daqui, no fundo, é a identidade Codazzi para superfícies imersas no Rn+1. Então, se você faz uma continha simples aqui, né, nota que isso aqui é o divergente da segunda forma fundamental. Isso daqui é o gradiente da média, claro que eu estou colocando em coordenadas. Então, você passando isso para esse lado, vai mostrar que esse tensor daqui, A menos HG, é um tensor localmente conservativo também, certo? Uma observação é que esse resultado ele ocorre mais geralmente se ao invés de você pegar hiperfícies no espaço euclideano, você pegar hiperfícies imersas numa variedade de Einstein, certo? Bem, então, observando todas essas propriedades, aí tem um trabalho muito importante de 2009, o trabalho do Gover e do Oersted, certo? Que ele pega o seguinte, tem uma variedade riemanniana compacta, né? Novamente eu vou colocar aqui o compacta, com fronteira. Então, se você pega um tensor localmente conservativo, certo, de ordem 2, e qualquer campo na variedade, então também ocorre uma identidade desse tipo daqui, onde esse Bzinho que aparece aqui é justamente o traço do seu tensor localmente conservativo, certo? É claro que se você pega o B como sendo exatamente o tensor de Einstein, né, que eu defini ali, você chega novamente lá na identidade clássica do Shen, né, na Porozaev-Shen, ok? Então, isso aí é uma coisa muito importante, interessante, porque, veja, né, na introdução eu falei um pouquinho de identidades que envolviam a geometria extrínseca e outras identidades que envolviam, no fundo, a geometria intrínseca. Então, essa identidade é interessante porque se você escolher um tensor ou intrínseco ou extrínseco, você pode aplicar essa identidade caso você force a barra para que esse tensor ele seja conservativo. Eu falei poucos exemplos de tensores conservativos, mas existem muitos outros na geometria, né? Existem, por exemplo, os tensores de Einstein-Lovelock, tensores que envolvem a QR curvatura, por exemplo, né? Tem muitos tensores com essa propriedade na geometria, ok? Bem, algumas aplicações, como eu já falei aqui, né? Por exemplo, no caso fechado, isso daqui não aparece, né? A fronteira é vazia. E o caso, como o Nazareno citou, quando você tem um campo conforme, essa partezinha daqui não aparece, né? Então, por exemplo, C conforme significa dizer, né, que a derivada ali da métrica é um múltiplo da métrica, né? Então, nesse caso, conforme, você tem que também uma identidade integral, certo? Isso aqui para qualquer tensor localmente conservativo, certo? Em particular, se você tem um caso fechado e acha um campo conforme na variedade, então você consegue provar uma identidade desse tipo, que é uma identidade bem forte, né? Ok? Então, primeiro, né, para que a gente aplicou essa identidade? Basicamente em dois problemas, certo? Falando ainda do caso compacto. Notem que, quando a gente estava fazendo aquelas contas ali, sempre chegava uma integral, né, do Ritz sem traço, com a derivada dele da métrica, certo? Bem, no caso, sem fronteira e curvatura escolar constante, dava isso daqui igual a zero, né? Para qualquer campo. Então, a ideia disso daqui é o seguinte, vamos buscar, né, variedades que possuam campos com alguma relação com a derivada de Lie, certo? Que tem uma relação entre a derivada de Lie e o Ritz sem traço, por exemplo.
Tem muitos exemplos de variedades que satisfazem isso daí. São chamados solitons, certo? Então, o soliton mais conhecido é o soliton de Heath, né? Ele, na verdade, tem várias inspirações, né? Mas uma delas é que eles são soluções autossimilares, né? Do fluxo de Heath. Então, se você pega coisa desse forma, né? Naturalmente, existe aqui uma relação, né? Entre a derivada de Lie da métrica e uma coisa que envolve o Heath sem traço, certo? Mas, de uma forma geral, né, e até inspirado em outros trabalhos, a gente define aqui um soliton generalizado, e eu coloco esse almoço também, uma coisa que eu vou falar, como sendo, bem, uma variedade, né, um campo, uma variedade que satisfaz uma equação desse tipo, certo? O tensor mais o meio da derivada de Lie da métrica aqui eu permito que seja uma função, certo? Vezes a métrica, ok? Então, existem vários exemplos daí, né? Se você pegar, por exemplo, alguns dos solitons conhecidos, né? Sólidos de Heath, o sólido de Amabe também você consegue arrumar de forma que dê uma coisa desse tipo, né? Existe um soliton bem recente de um trabalho do Alias, do Jorge Lira e do Rigoli, que é um soliton da curvatura média, né? Do fluxo da curvatura média, onde eles procuram, no fundo, soluções autossimilares desse fluxo. Então, aqui aparece mais ou menos uma coisa que tem a ver com a segunda forma fundamental, né? Ou seja, sólido é uma coisa bem estudada, e a gente falou isso aí de um ponto mais generalista, certo? Então, por exemplo, com a nossa identidade, né, olhando para esse caso compacto, a gente conseguiu provar coisas da seguinte forma, né? Se você tem que o traço do tensor é constante, então você conclui que o campo, né, que define o sólido é um campo conforme, certo? E de uma forma bem simples, bem direta, certo? E, além disso, se você tem que o campo ele é gradiente, então você prova que, na verdade, a sua variedade todinha ela é conformemente equivalente a uma esfera. Okay? Esse é um resultado do tipo rigidez. Por que eu estou falando isso de forma mais geral? Né? Porque já era conhecido, né, de outros trabalhos, né, que quando você tinha solitons de Heath com curvatura escalar constante, ou almoço solitons de Heath com curvatura escalar constante, então você conseguia provar que o soliton era gradiente e toda a variedade era isométrica a uma esfera, certo? Então nós tentamos realizar esse resultado, né, que é um resultado conhecido, até trabalhos de Nazareno também, mas tentar ver esse conceito mais geral, né, de soliton generalizado, e também utilizando uma técnica um pouco distinta que utiliza diretamente essa identidade integral, certo? Então, basicamente, a ideia da demonstração é o seguinte, né? Nos solitons, de forma generalizada, você consegue escrever um sólido dessa forma daqui, né? Você consegue escrever a derivada de Lie em função do tensor sem traço e de uma função vezes a métrica. Então, como você está compacto e aquele traço você está querendo ser constante, você, no fundo, obtém uma identidade desse tipo daqui, certo? Quando você pega o B sem traço interno com a derivada de Lie, no fundo, você vai ter que isso daqui vai ser a norma, né, ao quadrado, certo? E, portanto, você conclui que o tensor sem traço é zero, certo? Bem, se o tensor sem traço é zero, então você prova que o campo ele é conforme, né? Só você substituir aqui, ok? Bem, claro que, adicionalmente, quando você tem que o campo ele é gradiente, você pode, no fundo, utilizar um resultado bem conhecido, né, que é o teorema de Obata, né? Faço aqui um pouquinho a barra e utilizo o teorema de Obata. Você consegue escrever o Hessiano como sendo um múltiplo da métrica. Então, o teorema de Obata ele vai dizer que, de fato, a sua variedade é conformemente equivalente a uma esfera. E é claro que esse resultado ele também pode ser aplicado quando você escolhe o B sendo exatamente o tensor de Einstein, né? Quando você escolhe o B sendo o tensor de Einstein, você volta ao caso original de Heath-Solitons. Ok? Bem, eu vou dar uma pressa, vocês vão me falando um pouco aí do tempo aí também, certo? Alan, antes de você entrar em variedade estática, volta só um pouquinho lá nesse seu teorema aí. Sim. Só para eu perguntar um negócio. Volta mais um pouco. Para aí. Como a variedade aí é compacta, né? Então, e você está supondo que o traço do B é constante. Então, você não consegue provar, não, que se o X é conforme... Então, ele consequentemente tem que ser gradiente, vocês não conseguem provar da seguinte maneira, não sei se vocês fizeram. Você pega o X, como a variedade é compacta, você pode escrever ele como Y mais o gradiente da função Roche-Derrand, lembra?
desse argumento? Sim, sei. Aí daí o que acontece? O problema aí, quando você usa esse argumento, é o fato da curvatura escalar não ser constante, mas ela é, aí, no caso, o traço do tensor. Se você botar o traço do tensor constante e você usar esse argumento, ou seja, você pega a forma, pega o x, você reescreve ele como y, com divergência nula, mais o gradiente da função Röth-Derrand. Aí o fato da divergência nula, ele vai sumir nas formas integrais. Aí vai aparecer só o gradiente da função de Röth-Derrand. Então, o fato dele ser conforme e o fato do b, desse bzinho aí ser constante, eu acho que você consegue provar que esse x, ele você pode substituir ele pelo gradiente da função Röth-Derrand. Porque o y, por ser livre de divergência, né? Isso é o teorema de Röth-Derrand, né? Todo x, sim. Você né, escreve na compacta, você escreve dessa. Aí, como ele ser livre, o fato dele ser livre de divergência, ele não influencia. O que influencia, na verdade, é o traço do operador. Mas daí ele é constante. Então, se ele é constante, eu acho que você consegue provar que esse campo, na verdade, ele é gradiente. Você consegue provar. E ele, mais que isso, você consegue provar que ele, a menos de constante, ele é o gradiente da função Röth-Derrand. Ou seja, você pode substituir ele pelo gradiente da função Röth-Derrand, porque no final da conta você vai colocar ele lá no seu sólido, aí essa constante não vai influenciar, né? Cada derivado de livre. Entendi. Mas para provar isso, o problema é que isso daí não é tão trivial de provar. No caso do Ritz-Soliton, o Ritz-Soliton já é uma coisa mais conhecida, né? Mas sabe o que é? Esse daí, eu vou te dizer, eu estou te falando isso que eu me lembro bem, que foi muita sofrência para mim provar isso, eu consegui provar isso lá no caso do quase sólido. Mas foi muita sofrência porque eu precisei andar em três equivalências das fórmulas integrais. Eu não consegui fazer só com uma. Esse que, talvez isso aí que vocês não investiram. Isso, exatamente. Porque, no meu caso, eu não tinha outra alternativa, se não investir nisso, ou então eu não teria tese, não teria nada. Então, eu tive que investir. Aí eu fiz 3 fórmulas integrais, fiz um monte, aí só sobrou 3. Aí das 3 eu fui indo e voltando, faz numa, vai para outra e tal. Aí eu consegui provar isso. Só que daí eu não consegui simplificar a demonstração numa só fórmula. Incrível. Parece fácil, mas você não consegue simplificar. Você tem que andar no meio de 3 fórmulas integrais. Se você olhar lá na minha tese, eu botei aquelas 3 lá, não foi de graça, é porque obrigatoriamente eu tenho que usar as 3, eu não consegui fazer diferente. Então, sim, talvez por isso vocês não tenham conseguido. Mas se você seguir exatamente os passos que eu fiz lá na tese, não no artigo depois, mas na tese, que na tese está melhor explicado, eu acho que você consegue melhorar esse daí. Na verdade, esse X... Mas não tenho certeza não, tá? Eu não tenho certeza não. Eu acho que vocês não conseguiram porque não é tão trivial. Você tem que andar no meio de 3 formas integrais. Entendeu? O que a gente utiliza, por exemplo, quando a gente tratou o Ritz-Soliton, também é um argumento bem conhecido, que é, no fundo, você provar o seguinte, que você tem o campo é conforme, a variedade é Einstein, além disso você tem essa identidade, entendeu? A gente consegue provar esse negócio daqui, ó. Quando você tem isso daqui, você tem a rigidez da esfera, no fundo. E você consegue provar que o campo é gradiente justamente por essa decomposição de Röth que você está falando. Né? Mas, assim, o que foi muito relevante nessa demonstração foi essa coisa que a gente consegue provar, especialmente para os almoços Ritz-Solitons, né? Essa identidade. Mas, talvez, trabalhando um pouco, como você fala, é possível, sim, tentar, né? Mas a dificuldade foi essa. A dificuldade é que você tinha um tensor muito genérico e que não conseguia propriedades de curvatura nele, entendeu? Então, essa foi a dificuldade, né? Para você sair de um campo qualquer para um campo gradiente. Mas, boa alternativa, Nazarena. Obrigado. Outro problema aqui, que eu vou passar bem rapidinho, né? Por conta que a hora já está um pouco avançada, vocês vão falando, viu? Ainda nem cheguei no caso do que eu queria falar mesmo. Mas vamos lá. É você tratar das variedades V-estáticas, né? No fundo, existe uma introdução, né? Existe uma motivação para estudar, que são métricas críticas, né? Você fixa uma métrica numa variedade com fronteira, e aí você tem um funcional natural, que é o funcional volume, e aí você vai estudar pontos críticos de espécie funcional, né? Problemas de pontos críticos são muito também valorizados na geometria, certo? Então, no fundo, quando você está procurando métricas críticas, você está querendo resolver um problema desse tipo daqui, ó, certo?
no fundo, uma métrica, ela é crítica, né? E claro que tem uma condição aqui a mais, somente se existe uma função na variedade que satisfaz essa identidade daqui. Ou seja, no fundo, aqui também é um exemplo onde você tem uma relação aqui, olha só, entre o hessiano, né? Lembre, o hessiano, ele é uma derivada de Lie, né? O hessiano, quando você pega a derivada de Lie aqui do gradiente, isso aqui é uma conta simples, né? Saber que isso daqui, na verdade, é 2 vezes o hessiano, né? Então, isso aqui, você tem uma derivada de Lie e tem uma coisa que, no fundo, está dependendo da métrica, né? Então, você consegue escrever a derivada de Lie de um campo, que é o hessiano, em função do Hit sem traço. Então, a ideia é mais ou menos a mesma aí, né? Você tem, novamente, uma equação que a variedade satisfaz e você escolhe um campo especial, que é o gradiente. Então, por exemplo, com isso, a gente consegue provar algumas estimativas, né, para a fronteira dessas variedades V estáticas, né, sempre colocando aqui compacto, né, certo? E, bem, é uma identidade integral que envolve a curvatura escalar da fronteira, certo? Uma coisa que depende da dimensão e depende também da curvatura média da fronteira. E o mais interessante dessa identidade é que é uma aplicação direta também, certo? Da identidade por Rosaev-Shen. E mais, quando você está em dimensão 2, em dimensão 3, na verdade, né, a fronteira vai ter dimensão 2, e você tem a integral de uma curvatura aqui em dimensão 2. Então, você tem o teorema de Gauss-Bonnet, né, que dá uma noção topológica do que seria essa identidade aqui. Além disso, uma coisa muito importante nessas identidades desse tipo é que a variedade é isométrica, certo? Se somente se a igualdade ocorre, certo? Ou seja, é novamente um teorema que nós chamamos de teorema de rigidez. Como eu falei para vocês, isso daí serve para você classificar variedades compactas, certo? E, no fundo, fronteiras de variedades compactas do ponto de vista topológico. Eu só coloquei 2 exemplos, né, de um trabalho, na verdade, passado, que tem a ver com minha tese, junto com o Ezequiel Barbosa e Levi Lima, certo? Bem, aí, qual foi o que nós queremos tratar depois disso, né? Nota que toda a identidade, né, e todos os resultados são para variedades compactas, né? Então, uma pergunta natural que existe é o seguinte, no série não compacto, como é que seria, né? Será que existe uma identidade nesse sentido não compacto? E por que estudar essa identidade no sentido não compacto, certo? Então, por exemplo, se você fala do ponto de vista de Hitch-Solitons, é importante, né, você estudar Hitch-Solitons não compactos quando você pensa, por exemplo, no sóliton gaussiano, né? É importante você tentar resultados de classificação, por exemplo, para o sóliton gaussiano. Quando você pensa também nesse problema de métricas não críticas, mas as métricas estáticas, é importante você estudar também, certo? Então, o que nós fizemos nesse trabalho, né, que eu falei inicialmente para vocês, é tentar estender essa identidade no contexto de variedades assistoticamente euclidianas, certo? Então, o que é uma variedade assistoticamente euclidiana? É uma variedade tal que suave, né? Sempre a gente está pegando questões orientadas, e tal que quando você tem um compacto, tal que quando você pega n menos o compacto, isso aí pode ser descrito como uma união disjunta de um certo número de abertos, e cada aberto dele é isométrico ao exterior de uma bola aberta no espaço euclidiano, certo? Então, a ideia de uma variedade assistoticamente plana é uma coisa como essa daqui, certo? Você consegue limitar aqui a sua uma parte da variedade por um conjunto compacto, né, que seria esse conjunto aqui em azul, né? Esse daqui, no caso, é o K, que eu falo na definição. Então, note que dentro do compacto, né, você pode ter topologia, né? Pode ter qualquer coisa aqui, né? Pode ter topologia. Mas o importante é que, fora desse compacto, a variedade, realmente, ela se comporta como se fosse o exterior de uma bola, certo? Se comporta de forma plana. Aqui, por exemplo, vocês têm um exemplo de também uma variedade assistoticamente plana, só que com que nós chamamos de 2 fins, né? O fim, na verdade, é uma variedade assistoticamente plana, vai ser esse conjunto que é isométrico ao exterior de uma bola, certo? Então, se você pega, novamente, tem uma parte compacta aqui, né, com gênero, e cada um desses, esse é 1 e esse é 2, eles são isométricos ao exterior de bola. Existe um conceito um pouquinho mais fraco, né, do que variedades euclidianas no infinito, né, que é aquela primeira definição, que é a variedade assistoticamente euclidiana, que eu vou definir agora. Quantos minutos eu tenho, Neila, Moacir?
Ainda tem uns minutos ainda, Alan. Pode ir com calma aí. Tá bom. Vou tentar encerrar, só passar essas partes, né? Mas o primeiro problema é você tentar definir, né, o que são essas variedades astotecamente euclidianas, né? Então, no fundo, você pega, para isso, né, para definir isso, nós utilizamos chamados espaços de Sobolev ponderados. Então, no fundo, que é um espaço Sobolev ponderado, né? Você dá dois inteiros, certo? Um inteiro não negativo, S, e um... Opa, problema aqui na mesa. Espera aí, pessoal, deu um problema aqui. Pronto. Bem, então você pega aqui dois inteiros um inteiro não negativo, S, e outro inteiro delta, certo? Então, o espaço Sobolev ponderado vai ser um espaço de tensores, certo? Numa variedade euclidiana no infinito, ou seja, com aquela definição que eu utilizei, onde você consegue dizer que as derivadas desses tensores existem até a ordem S, certo? E mais, quando você pega isso daqui, né, ou seja, a derivada do tensor 1 mais d quadrado vezes esse negócio daqui, isso daqui está em L2, certo? No espaço L2 mesmo, né, L2 integrável, né, mesmo a variedade sendo não compacta, mas a gente supõe que isso daí é integrável. D aqui é a distância, né, eu fixo um ponto na variedade, e aí eu estou pegando a distância, função distância, né, de qualquer ponto até esse ponto fixado. Então, esse espaço, né, que é um espaço de tensores, certo? Tal que esse daqui está em L2, ele também é um espaço de Banach com essa norma daqui, ok? Então, no fundo, né, o que é que essa norma ela está medindo aqui, né? Só para a gente ter uma ideia. Essa norma ela está medindo o quanto esses tensores eles se afastam, né, da distância euclidiana, certo? Essa é uma forma de você ver isso daqui, né? Se isso daqui é limitado, mais ou menos você está vendo o quanto isso daqui está próximo, né? Por exemplo, do ponto de vista de tensores, você está vendo o quanto a norma euclidiana ela se diferencia, né, dessa nova norma que eu vou dar para uma variedade astoticamente plana, certo? Em particular, se você pega aqui, por exemplo, a métrica, né? Uma métrica está nesse espaço é uma propriedade muito forte, né? Porque você mais ou menos está dizendo quanto essa métrica ela está perto da métrica euclidiana, certo? Por que é importante tratar com esses espaços, né? Esses espaços são importantes do ponto de vista não compacto, porque existem vários teoremas de densidade entre ou os tensores ou as funções de suporte compacto nesse espaço de Sobolev ponderado, certo? Então, por exemplo, o espaço dos tensores de suporte compacto em M é um espaço denso nesse espaço de Sobolev ponderado, certo? Então, como eu falei para vocês, né, a motivação de definir a astoticamente euclidiana é que uma métrica ela vai ser astoticamente euclidiana se quando você pega a diferença dela menos a métrica padrão, né? Ou seja, esse aqui no fundo é a métrica euclidiana, isso daqui está no espaço HS delta, com essas duas coisas. Então, mais ou menos o que a gente está dizendo, né, é que esse parâmetro S, ele mede a diferenciabilidade, certo, da métrica, e esse parâmetro delta, ele está medindo o decaimento, né, o quanto essa métrica está se aproximando da métrica euclidiana, certo? Essa é uma forma de você definir variedades totalmente euclidianas, né, existem outras que estudam as chamadas ordens, né, de decaimento, né, mas no fundo esse delta, ele representa uma ordem de decaimento, ok? Bem, existem alguns teoremas, né, para variedades euclidianas no infinito, né, astoticamente euclidianas, teoremas de imersão, né, que você consegue incluir esses espaços Sobolev em espaços mais conhecidos de funções contínuas, e também resultados do tipo que, quando você pega dois tensores, também em espaços desse tipo daqui, esse mergulho daqui ele vai ser um mergulho contínuo, certo? Ou seja, se você pega produtos tensoriais em dois espaços de Sobolev ponderados diferentes, isso daqui vai ser contínuo se eu tiver algumas condições aqui, tanto para o delta quanto para o S. Ok? Então, são todas coisas importantes aí nesse sentido. É claro que essa definição, existem outras definições de variedades totalmente euclidianas, né? Uma das mais famosas são as utilizadas no teorema da massa positiva, né? Onde você consegue dizer que a sua métrica, no fundo,
ela é a médico-euclidiana mais uma ordem de decaimento aqui, né? Onde esse OK significa dizer que as derivadas até a ordem K, elas estão numa certa ordem de decaimento, certo? Então, por que nós escolhemos essa noção, né, de espaço sobremoléculo ponderado? Essa noção foi bastante trabalhada, principalmente para uma matemática e física, né, chamada Choquet-Bruhat, e a importância de você estudar essa transição entre caso compacto e caso não compacto, nesse caso, né, de variedades topicamente planas, se deve a você conseguir aproximar tensores ou campos, certo? Com suporte compacto até o seu campo no espaço ponderado conveniente, ok? Por isso que nós escolhemos. Então, um teorema, né, é que nós provamos, eu não vou entrar em detalhes na demonstração, também pelo tempo, pela tecnicalidade, né, é que se você tem uma variedade citotipicamente euclidiana, certo? E aí você tem algumas noções aqui para os parâmetros. Essa daqui é uma coisa que tem a ver com a regularidade, isso aqui é uma coisa que tem a ver com decaimento. Então, se você tiver um tensor conservativo, né, divergente nulo, e algumas condições, claro, né, sobre o campo e sobre o tensor, isso aqui no fundo pode ser interpretado como condições de decaimento, certo? É claro que você tem a variedade citotipicamente plana, mas o tensor que você está considerando na sua variedade tem que também ser um tensor bem comportado do ponto de vista de decaimento. Então, basicamente é isso que eu estou dizendo aqui. Então, a novidade é que vale também uma identidade de Porosev-Shen nesse setting, né, de variedades citoticamente euclidianas, certo? Não vou demonstrar, né, mas uma ideia da demonstração é você tentar, bem, se você pega um tensor nesse espaço daqui, né, HS mais um ρ, a ideia é você tentar aproximar esse tensor por tensores de suporte compacto, certo? Porque, bem, para tensores de suporte compacto, a gente sabe que vale uma identidade desse tipo, né? E, portanto, você pega, tem um conjunto de tensores nesse espaço que vão para o seu espaço aqui de sobremoléculo ponderado, ok? E aí, claro, depois de pegar essa família, né, de tensores que está convergindo para o seu tensor, a ideia é você pegar o limite e estudar o limite dessas integrais, né? Essa daí é a parte que não é tão trivial do teorema, e principalmente que, para isso, você também requer algumas estimativas e algumas hipóteses de norma L2 para o campo em questão, né? Então, só um exemplo aqui, né, quando você, por exemplo, está estimando a diferença desse produto com esse daqui, você naturalmente tem que ter uma estimativa L2, ou seja, você também tem que ter uma condição L2 para a derivada da métrica, né? Ok? Então, a ideia é isso, é provar uma série de identidades integrais, né, um teorema assim um pouco técnico que eu vou passar aqui, né, mas eu acho que a ideia geral talvez tenha ficado compreendida. E só para a gente terminar, né, duas aplicações que eu vou falar aqui, né. Antes da aplicação, né, porque a gente fala tanto de variedades acistoticamente planas, né, o que ela tem, quais as relações que ela tem com outros problemas, né. Quem conhece um pouquinho do teorema da massa positiva, né, por exemplo, vê que naturalmente você estuda massa em variedades acistoticamente planas, né, e naquele teorema, né, que é um teorema muito bonito da geometria, uma parte importante do teorema da massa positiva se refere à rigidez, né, então eu não vou colocar exatamente as hipóteses do teorema da massa positiva, mas basicamente quando você tem uma variedade acistoticamente flat, com certas condições de decaimento, certo? Então, se a curvatura escalar é maior ou igual que zero, a massa, né, a dm, é maior ou igual que zero. E quando a massa é zero, você tem um modelo padrão de variedade acistoticamente plana, que é o Rn, certo? Isso pode ser usado, por exemplo, para provar uma coisa bem interessante do ponto de vista de variedades acistoticamente planas. Quando você tem uma variedade acistoticamente plana que ela é Hit flat, né, então você consegue provar que, na verdade, ela é flat, certo? Ou seja, olhando novamente para esse desenho, né, é uma variedade aqui, né, aqui ela pode ter gênero, mas eu sei que fora de um compacto, ela se aproxima muito aqui de um plano, né. Então, por exemplo, esse teorema pode ser usado para a seguinte coisa: quando você tem que a variedade ela é Hit flat, então não importa o que acontece aqui, ela tem que ser flat.
certo? Isso é uma consequência do teorema da massa positiva. Então, quando a gente está estudando essas nossas condições de decaimento, notem, quando eu consigo provar que uma variedade ela é Ricci-flat, dado esse decaimento, teorema da massa positiva, a gente já prova que é isométrica ao Rn. Ok? Bem, então, isso pode ser usado, por exemplo, para você tratar com sólitons generalizados. Né? Então, se você pega aquele mesmo assunto que eu falei inicialmente, só que do ponto de vista não compacto, acidoticamente plano, primeiro, existe uma identidade por Rose-Epstein e, naturalmente, você consegue provar que também você tem isometria com Rn. Né? Então, essa é a versão daquele teorema para o caso acidoticamente euclideano. Ou seja, você tem aqui decaimento para o tensor, ele é um tensor de livre divergência, né, como naquela hipótese, claro, você tem que ter hipótese para o decaimento do campo, e bem, eu estou pegando aqui que o traço dele é zero, certo? Podia ser constante também. Então você prova que o sóliton ele é D-flat, certo? No caso especial aí de Ricci-solitons, existe esse teorema também que é interessante. Quando você pega um Ricci-soliton, dá um decaimento para a métrica e condições aqui para que o teorema valha, certo? Então, se você provar que a curvatura escalar é zero, então qualquer Ricci-soliton tem que ser isométrico ao Rn, certo? Por que curvatura escalar zero, né? E porque lá tem a curvatura escalar constante no teorema que eu falei inicialmente, no caso compacto. Se você tem curvatura escalar constante numa variedade acidoticamente plana, né, você sabe que fora do compacto ela se comporta como um plano. Então, se é constante, tem que ser constante igual a zero, certo? É por isso que a gente coloca essa hipótese. Ok? Isso também pode ser utilizado para outros tipos de sóliton, como esse sóliton aqui que eu tinha falado, né, que aparece de uma forma aproximada lá no trabalho do Alias Lira-Rivoli, certo? Com o sóliton da curvatura média. Ele também pode ser usado para coisas desse tipo, né, porque, basicamente, você consegue também construir um tensor livre de divergência nessa questão, né. Então, você também tem um teorema de rigidez nesse tipo. O teorema de rigidez, basicamente, vai dizer o seguinte, né, se você tem um sóliton da curvatura média, né, o que nós chamamos codase-sóliton, num espaço Ricci-flat, se você consegue provar que a superfície, se você tem como hipótese que a superfície é mínima, então você consegue mostrar que ela é totalmente geodésica. Certo? Bem, vou terminar agora só a última aplicação, que são as chamadas métricas estáticas, né, porque senão eu não prometeria o que eu falei inicialmente de aplicações da relatividade, né, certo? Então, quantos minutos eu tenho, assim? 5 minutos? Tem uns 5 minutos? Ainda tem uns 10 minutos ainda, pode terminar com calma aí. Beleza. Demorou um pouquinho para eu começar. Tranquilo, beleza. Bem, então vou falar aqui rapidamente das variedades estáticas, né? Então, uma métrica numa variedade, ela é chamada estática se ela satisfaz essa equação daqui, para alguma função, né? Isso aqui pode ser visto como um problema sobredeterminado, né? No sentido que achar uma função e uma métrica numa variedade que satisfaz essa equação é equivalente a você encontrar essa chamada variedade estática, né? E nesse caso, a função f é chamada de potencial estático. Ok? Quando você tem uma função e uma métrica que satisfazem isso numa variedade, isso dá condições muito fortes na geometria dela, né? Por exemplo, a curvatura escalar dela deve ser constante. No caso onde você está tratando variedades acidoticamente planas, claro, se a curvatura for constante, escalar, eu já disse que ela tem que ser zero. Então a equação ela vai se reduzir a uma coisa desse tipo, certo? No caso, acidoticamente plano. A importância de estudar essas métricas se refere ao seguinte problema, certo? Quando você tem uma variedade de dimensão n, e um potencial estático, e você faz o warped, certo? O warped, no fundo, é você fazer isso daqui. É você pegar essa métrica daqui, que é uma métrica unidimensional, certo? E faz o warped pelo potencial. Quando você pega uma variedade estática e faz esse warped, ou seja, da métrica por um dt2, né, no fundo, provar que a variedade admite potencial estático é equivalente a você provar que esse produto warped daqui é Einstein, certo? Eu botei esse menos de propósito, né, porque isso aqui tem a ver com chamados espaço-tempo, né, de fato, isso daqui é uma métrica no espaço-tempo.
Então, por exemplo, existe uma correspondência entre soluções da equação de Einstein e soluções no vácuo, certo? Desse potencial estático. Essa, no fundo, aqui é a chamada equação de Einstein, né, utilizada na relatividade geral. Então, é só para estabelecer a seguinte coisa. Quando você encontra uma variedade estática de dimensão n, você consegue uma solução para a equação de Einstein no vácuo, que é quando isso daqui se anula, em dimensão n mais 1, certo? Porque veja que a equação de Einstein no vácuo, no fundo, é você encontrar métricas Einstein, né? O Hit como sendo múltiplo da métrica, certo? Então, existe essa equivalência interessante. E outra coisa interessante que acontece aqui é o seguinte, né? Notem, eu peguei a F sendo maior ou igual a zero, né? Mas quando a F é exatamente igual a zero, é como se você tivesse essa métrica aqui no espaço-tempo se degenerando, né? Essa coisa aqui não aparece. Esses fenômenos de degenerescência, né, ou, de uma forma geral, de singularidade, eles são referidos, nesse contexto de relatividade geral, como você está estudando os chamados buracos negros, né? São os pontos de singularidade. Então, existe uma relação forte entre a geometria e a relatividade nesse sentido. Estudar a imagem inversa do zero de potenciais estáticos, no fundo, é você estudar singularidades para essa métrica, e, por outro lado, você está estudando os chamados horizontes de eventos de buracos negros, certo? Essa daqui é uma superfície totalmente geodésica, e como eu falei para vocês, quando isso aqui é não vazio, o espaço-tempo ele vai se degenerar nesse conjunto, de forma que, quando a gente está estudando essa superfície, é o que nós chamamos do chamado horizontes aparentes dos buracos negros, né? Então, você tem no fundo aqui um buraco negro. Estudar a imagem inversa do zero, né, potencial estático, você está estudando justamente essa subvariedade aqui, né? Essa curvinha aqui, né, que é chamada de horizonte aparente. Então, isso aí tem uma grande motivação física, certo? Bem, então nós também, por essa motivação física, né, e também por motivações que se referem também à geometria, né, do ponto de vista de encontrar soluções daquela equação, nós estudamos coisas desse tipo, né? Então, por exemplo, aplicando a identidade por Rosaev-Chain, claro, dando limitações aqui para o tensor de Hit, né? E, claro, para o decaimento da variedade, nós provamos uma identidade geométrica aqui também para esse caso estático, certo? Notem que aqui eu estou pegando exatamente a fronteira como sendo a imagem inversa do zero, né? E uma coisa importante aqui é que quando eu não tenho fronteira, o que acontece? Essa parte daqui se anula, então f vezes a norma é igual a zero, isso implicaria aqui que o Hit é zero, mas a gente já viu pelo teorema da massa positiva que Hit flat implica flat, né? Então isso aí dá uma rigidez bem grande, né, desse ponto de vista. E aí a ideia é bem simples, né? A ideia é você escolher o gradiente de f na identidade por Rosaev-Chain, certo? É só isso daqui. Quando você esconde o gradiente de f, você chega a uma identidade desse tipo daqui, e claro, com as condições de decaimento adequadas, né, dadas pelo teorema, e na equação de estaticidade você tem uma coisa desse tipo daqui, né? O Hit com hessiano vai ser f norma do Hit ao quadrado. Ok? Bem, a parte importante aqui, né, que a fronteira da variedade estática ela é bem conhecida. Ela é a imagem inversa do zero, de forma que, quando você pega o normal aqui, vai ser exatamente menos o gradiente de f sobre a norma. Ou seja, no fundo eu tenho uma coisa aqui que depende do Hit, né, nesse lado esquerdo, e aqui uma coisa que depende, no fundo, do Hit aplicado no normal na fronteira, né. Quando você tem um Hit normal na fronteira, você já pensa em aplicar a equação de Gauss, que foi exatamente o que nós fizemos, certo? E, claro, usando que a fronteira é totalmente geodésica. Muito bem, só para concluir, né, esse resultado ele pode ser aplicado do ponto de vista relativístico, porque ao estudar a imagem inversa do zero, ou seja, a superfície, você está estudando o horizonte de eventos de buracos negros. Então, por exemplo, quando você tem isso daqui, né, f-1 sendo diferente de vazio, e, por exemplo, a sua variedade tendo fronteira vazia, ocorre uma identidade desse tipo daqui para a curvatura escalar, ou seja, quando você está olhando para os horizontes de eventos de buracos negros, todos eles, né, essa soma daqui, ele tem que ter
e AMAB positivo, né? Ou seja, a integral da curvatura escalar deles tem que ser maior ou igual que zero. E claro, né, a igualdade ocorre somente se ele é isométrico, né? Ok? Se eu for olhar essa coisa em dimensão 3, por exemplo, né, eu tenho em dimensão 3 o teorema de Gauss-Bonnet, né? Então, ao utilizar o teorema de Gauss-Bonnet aqui, você chega à integral da curvatura de Gauss, e a integral da curvatura de Gauss nós sabemos que é uma coisa que tem a ver com topologia, né? É do Spin característica de Euler. Então, no fundo, a gente está falando que em dimensão 3, a característica de Euler da fronteira tem que ser maior ou igual que zero. Na verdade, até maior que zero, certo? E sobre essas hipóteses, a gente conclui, por exemplo, que horizonte de eventos, nesse caso, de variedades estáticas, tem que ser topologicamente esferas. Resultados desse tipo são bem conhecidos, certo? Já na relatividade geral. Existem, por exemplo, teoremas devido ao Stephen Hawking, ao Eichmann, Galois e Pollack, que mais ou menos eles classificam de um ponto de vista topológico, né, que seria horizonte de eventos de buracos negros, até de variedades, de singularidades mais gerais. Mas, bem, o valor do resultado que eu estou falando aqui é porque eu estou dizendo que isso aí pode ser visto de forma bem mais simples, utilizando diretamente uma identidade integral, certo? Bem, então, obrigado, desculpem pela demora. Qualquer dúvida, estou à disposição. Então, muito obrigado pela excelente palestra, Alan, por apresentar para a gente matemática tão bonita assim. E agora eu vou abrir para perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Podem se manifestar aqueles que gostariam de fazer perguntas. Deixa eu olhar um pouco para vocês. Oi, eu queria fazer uma. Posso? Claro. Pode. Diego. Sim, Diego. Tudo bom? Tudo bem. Obrigado aí pela palestra, muito bonita, hein? Eu tinha uma curiosidade, nos cursos de EDP, por exemplo, mesmo o Evans tem uma seçãozinha lá dedicada ao Porrosaev, identidade Porrosaev. Muitas vezes uma aplicação é não existência de soluções aí para alguns problemas de autovalores não lineares. Eu não sei se vocês têm alguma aplicação nesse sentido, se não é bem... Nesse sentido de existência de soluções, eu sei que a Porrosaev clássica ela é utilizada, e de fato é interessante que existe uma equivalência, né, entre essa identidade Porrosaev, a clássica e a clássica da análise também. Mas do ponto de vista de estudar problemas de alto valor, esse tipo de coisa, eu não conheço aplicações, ainda não. O que eu sei é que essa identidade ela é bastante utilizada para problemas geométricos, né? Mas, naturalmente, se você tem problemas analíticos, você também consegue olhar, né? Porque aquele campo X pode ser qualquer coisa que você queira, né? Então, se você escolher campos, por exemplo, pega um campo como sendo gradiente, então você tem uma coisa que tem a ver com Hessiano, certo? Tomando traços, você tem Laplaciano. Então, eu acho que, naturalmente, dá para você trabalhar também com essa identidade olhando problemas de alto valor, por exemplo, né? É importante notar que, quando você olha para o Hessiano, né, ali, naturalmente, tem uma parte que é analítica e outra parte que é geométrica. Então, eu acho, né, eu tenho impressão, né, que, dadas condições analíticas, você conhece informações geométricas, por exemplo. E, dadas informações geométricas, você tira informações analíticas. Certo? Eu tenho a impressão que isso é possível, apesar de nós ainda não termos observado nesse trabalho. Legal, obrigado. Inclusive a demonstração da identidade que tu mais ou menos deu um esboço, né, é muito parecido, eu acho. Tu vai fazer uma integração selecionando ali uma função especial. Exatamente. E tu tinha mencionado também uma aplicação ao problema de AMAB, se não se importar de comentar um pouquinho como é. Na verdade é o seguinte, na verdade a ideia original do Rick Shen, né, nessa identidade, e trabalhar com essa identidade, foi aplicar um problema de AMAB, né, sobre a compacidade, na verdade, das métricas e AMAB. Mas essa foi a motivação original, né? É apenas isso daí, nós não aplicamos nosso trabalho diretamente no problema de AMAB. Ah, beleza. Pô, obrigado de novo, hein, então, é muito legal. Valeu, obrigado a vocês. Pessoal, mais perguntas? E Alan? Oi. Naquele teorema lá deixa eu aumentar aqui, que você assume que ela é retiflete,
aí ela dá um espaço euclidiano, né? É. A métrica é euclidiana, é a métrica euclidiana. É. E, se você trocar lá de hit flat, se você botar, pensando no paraboloide, vamos pensar no paraboloide aqui, beleza? Paraboloide dimensão 2 mesmo, tá? Se você pegar aquela coisa lá, a mesma conta que você fez lá, troque hit flat por hit, pode ser igual, ou pode ser hit maior ou igual a uma função que tem um decaimento rápido para zero, vamos botar assim, que é o caso do paraboloide. Beleza? O paraboloide ele tem essa propriedade, porque no caso de dimensão 2, o tensor de... o que aparece ali no hit dele é a curvatura seccional, mas como ele é um gráfico, você sabe bacana como é que é a curvatura seccional, aí você joga lá, então ele carrega aquela propriedade. Inclusive, esse exemplo é utilizado lá no teorema de Bonemais, né, de usar o teorema de Bonemais, o Manfredo fala que o Bonemais você não pode trocar por uma... sobre a melhora da constante lá no Bonemais, né? Exatamente. Aí ele pega esse exemplo do paraboloide. Aí, ó, se você vê lá, por exemplo, esse caso aí, por causa da fórmula integral, pelo que a minha impressão é que é só a mesma conta, trocando lá, ou seja, vocês já provaram, né, sem precisar, né, só olhando lá eu acho, né, pelo que eu conheço dessas coisas, vocês provaram, na verdade, que aquilo ali pode ser melhorado, ao invés de hit flat, colocar que o hit é maior ou igual a uma função que tem um decaimento rápido para zero. Tem que ser um decaimento rápido em algum sentido que você vai ter que dizer lá. Aí você vai ver o que é, que vai funcionar lá, e você vai dizer, olha, o decaimento rápido é nesse sentido aqui que a gente está dizendo. Entendeu? Você vai ver lá que funcionou e você bota lá. E, em particular, a hit flat vai ter essa propriedade. Por quê? Porque se você botar o paraboloide, tem tudo aquela propriedade lá. Tem tudo aquilo, né? Pelo que eu vi aqui. Nesse sentido, Nazareno, só para deixar claro assim, essa parte, você falou um ponto assim, muito interessante, né? Do hit flat ser flat, né? O argumento que a gente utilizou aqui foi o seguinte, certo? Deixa eu ver. O argumento que a gente utilizou aqui foi o seguinte, falando sobre massa, né? Eu falei de rigidez de massa, existe uma definição da massa. Bem, tem uma definição da massa mais clássica, né, do ADM, né, utiliza derivadas da métrica, mas tem outras que utilizam o tensor de Einstein. Então, tem uma definição da massa que define assim, ó, o limite quando ele vai para o infinito, e aqui aparece o tensor de Einstein aplicado num certo campo, que é um campo conforme, vezes a métrica, que é o limite sobre esferas, e aí você manda o raio para infinito, certo? Então, o que é que a gente fez aqui, né? É só uma relação desse teorema. Quando você tem hit flat, e claro, a massa está bem definida, né? Ou seja, você tem condições de assintosidade, o tensor de Einstein é nulo, certo? Você tem hit flat aqui. Então, o tensor de Einstein nulo vai implicar que a massa é zero. A massa sendo zero, isso aqui vai implicar pela rigidez da massa positiva, né? Claro, a massa está bem definida, vai implicar que você tem a isometria com Rn. Então, o argumento foi desse lado, entendeu? Foi utilizando exatamente o hit flat, mas pela definição da massa, por essa definição alternativa da massa. Agora, é claro, né, que estudando condições de decaimento é outra coisa que poderia se pensar, né? Não sei se você entendeu aí, a gente usou, no fundo, a rigidez da massa positiva. Não entendi. Mas o teorema da massa positiva. Que dá, sim, alguma... Então, na verdade, vocês não provaram isso que eu falei. Não. Mas talvez, especulando aqui, talvez daria certo com algum ajuste. Mas outra coisa, teve um lá que você implicou, que deu que você aplicou um quase sólido, lembra? Que deu um quase sólido lá. Você pode voltar lá, porque aí deu um quase sólido no RN, não foi isso? Foi.
Pois é, mas esse quase sólido no RN que você recupera lá, ele é um quase sólido próprio, no seguinte sentido, no sentido de Qual que seria, no caso, seria o lambda esse é daqui? função não necessariamente constante. A pergunta é, esse caso, eu acho que esse caso, deixa eu ver aí, um sólido... Lithium sólido. A minha pergunta é, a minha pergunta é se degenerou o quase sólido, ou seja, o que apareceu foi só a propriedade da métrica euclidiana, porque assim, ó, cadê aí o negócio? Não sei o que, então, se RG é zero, olha só, é isométrico, tá, é isso aí que eu queria saber. Então, qual seria a estrutura de quase sólido com a métrica euclidiana no RN? Qual seria? Quem seria o lambda? Quem seria o campo? Quem seria o campo e quem seria o lambda? Mas outra coisa, o lambda por exemplo, isso aí não é o gaussiano, é isso que eu estou dizendo. Não. Isso daí recupera para o gaussiano? Não, esse é o trivial. É o trivial mesmo, né? É o sólido trivial. É o sólido trivial, porque o que você faz aqui é o seguinte, né? A filosofia do negócio é o seguinte. Você está dando a curvatura zero, o que a gente prova aqui é que o HIT é zero. Entendeu? Então, é a métrica normal mesmo, é a métrica euclidiana. Então, aí quando você olha, dá a equação trivial, na verdade, né? Função trivial. Então quando você volta lá, a função tem que ser trivial. Trivial. Então era isso que eu queria saber. Porque em geral, era isso que era para dar mesmo, né? Sim. Porque do jeito que você bota, aí o cara vai perguntar, mas qual é a estrutura de quase sólido não trivial, né? Que ele está colocando na RN. Então, mas daí eu acho que, voltando lá, né, o cara fala, não dá, que ele é trivial. É o trivial mesmo, é porque no fundo é você força a barra para provar que é hit flat, aí usa o negócio, hit flat é flat. Mas o bacana mesmo é se não desse trivial, né? O bacana mesmo é que você tivesse um exemplo de quase sólido, não trivial, no RN, com a métrica euclidiana, e que ele tivesse todas essas propriedades aí e desse exatamente ele. Aí sim. Bacana mesmo. Porque quando dá assim, quando degenera assim tudo, fica meio... Bom, é um teorema de trivialidade isso aí, né? Trivialidade, exatamente. Curvatura escalar, na verdade, é o teorema seguinte, né? Se você tem curvatura escalar zero, né? E aí você ele não chega a ser... sólido, então tem que ser o RN. Ele não chega a ser um teorema... Eu não gosto de considerar isso aí teorema de rigidez. Assim, eu diria que é um teorema de trivialidade. Porque rigidez, na verdade, é o sentido que eu estou dizendo. Naquele sentido que eu estou dizendo. Exatamente. Deixa eu perguntar outra coisa. Pode dizer. Você conhece alguma estrutura de quase sólido no RN com métrica euclidiana ou não? Uma estrutura própria. Não necessariamente o gaussiano, tá? Tira o gaussiano da parada. Você já tirou o que eu ia falar. Eu ia falar só o gaussiano, né? Eu ia falar seria o gaussiano mesmo. Mas eu quero o próprio, porque o trabalho lá do Garcia Rio com os caras sobre os homogêneos, lembra? Você conhece, com certeza, aquele... Sim. Sobre quase sólidos homogêneos, lembra? Sei. Garcia Rio, não sei mais quem, fulano de tal. Sim. Ele vai nessas direções lá, então, talvez você olhando com mais calma... É verdade. Eu estou investigando, eu estou perguntando isso agora porque eu tô discutindo isso com o Drago de Angoboy, eu não sei se ele ainda está aí, eu estou discutindo ele com ele isso, por isso que eu estou fazendo essa pergunta aqui agora, entendeu? Não é para te botar na parede, não, é porque eu sei. Eu já quero ótimo, pescar alguma coisa sua já para eu já usar lá. É ótimo quando você consegue. Mas assim, é o seguinte, Nazareno, os nossos teoremas, no fundo, foram teoremas que foram, pelo menos esse daí, foram no ponto de vista da trivialidade, entendeu? Porque, olha só, a ideia sempre dos teoremas é o seguinte, você pegar e dar uma condição mais forte na curvatura no tensor e obter que o traço dele, por exemplo, você pega que o traço do HIT é nulo, aí você vai provar que o HIT é nulo, entendeu? É coisas nesse sentido, mas o HIT nulo já vai implicar que é o RN. Aí, por exemplo, no caso lá do solo da curvatura média, o que a gente fez?
você pega uma variedade agora com curvatura média constante, ou, desculpa, curvatura média zero, né? Tem que ser zero naquele caso. Então, se é mínima, então você prova que é totalmente geodésico, ou seja, você soma uma condição de minimalidade, né, ou de curvatura escalar nula, e aí você obtém uma coisa mais fraca, né, obtém um tensor mais fraco, ele também vai ser nulo. Então foi nesse sentido. Foi nesse sentido que a gente tentou, né? Mas é interessante ver exemplos que não sejam triviais, né? Não triviais. Você vai ter que mudar a hipótese lá, você está forte demais, você vai ter que enfraquecer ela para recuperar uns... Mas primeiro você vai ter que ter os exemplos, mas e daí? Né? Eu mesmo não... Exatamente. Exatamente. Tá trabalhando nisso aí. Tá bom, valeu, Alan. Valeu, Nazareno. Então, pessoal, obrigado pelas perguntas. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu. Opa, Ayrton. Vocês estavam discutindo da estrutura aí de quase sólido, né? Exatamente. Acontece que o X vai ser um campo conforme, né? Certo? Certo. Na estrutura desse resultado. Ele vai sair um campo conforme. Só que você já tem curvatura escalar constante, né? Sim. Aí, o fator conforme vai ter que ser uma função harmônica. E, portanto, ela vai ter que ser constante. Exatamente. Por conta das equações do Iano, entendeu? Mas isso aí... Aí destrói a estrutura, como vai estar observando, eu acho. Mas isso aí não é só no caso compacto, é isso? Não, porque o fator conforme é uma autofunção do Laplaciano. Na verdade, não. Ela meio que é quase uma autofunção do Laplaciano. Aparece um fator que envolve a curvatura escalar. O Laplaciano do fator conforme dá menos R sobre N menos 1 fator conforme. Nas equações do Quintari e do Iano. Aí ia acontecer que a função do fator conforme ia ter que ser o lambda, na verdade. Ele vai ter que ser harmônico, aí não tem como, né? Porque a curvatura de Hit porque tu já tá no euclidiano. Eu acho que daria alguma coisa assim, algum problema desse tipo. Mas eu acho que tem que ter algo a mais, por exemplo, no caso compacto tudo bem, mas nesse caso aí... Não, é porque aparece aquela expressão, Nazaré. Não, aparece aquela expressão, ó. É Laplaciano do fator conforme mais R sobre N menos 1 fator conforme é igual ao gradiente da curvatura escalar. Ok, aí ela vai dar harmônica mesmo, mas só que as harmônicas no RN você precisa de Liouville, né? Sim, o fator o âmbito teria que ser harmônico, né? Teria que estudar as harmônicas aí, talvez. Não dá, porque ela não pode ser limitada. Porque, isso, pelo que você está falando, por Liouville, ela teria que ser constante. Isso. Mas só que a gente não está botando limitação aqui. Compacidade é trivial. Aí, botar o lambda para ser limitado já não pode. Isso, seria algo desse tipo. Mas daí, por causa do teorema de Liouville, como nós estamos falando. Mas só que eu acho que para lambda não necessariamente limitado, eu acho que talvez dê, cara. Mas não tenho certeza, não. Mas foi bom você ter falado isso aí mesmo. Mas ainda não fechou ainda não dá para excluir a possibilidade. Na verdade, eu acho até, Ayrton, depois eu posso te mostrar, eu acho que a gente conseguiu um exemplo. Só que eu não tenho certeza absoluta. Estou analisando lá com o Drago, aí depois eu vou te mostrar que tem um. E ele não está nessas características que a gente está falando. Por isso que eu acho que está certo. Eu já olhei já testei Liouville lá, testei as coisas. Lembra que a gente precisou disso uma vez e tal? Mas é isso. Sim. Depois a gente pode discutir mais sobre isso daí, porque se tiver um exemplo já... Tem mais coisas assim que olhando devagarinho lá no Garcia Rio, dá para tirar mais coisas de lá. Tá bom. Valeu. Tem que almoçar aqui, senão eu morro. Mais ótima observação aí. Valeu. Bem, agradecer o pessoal aí também, mandou mensagem, os colegas de doutorado, Sábio, Biela, João Marcos, todos por aqui.
Pessoal, mais alguma pergunta? O outro autor também está aqui, né, do paper, o Rodrigo Ávalos também está por aqui, também pode ajudar, ajuda os universitários. Opa, Márcio também por aqui, beleza, Márcio. Alan, sobre aquele sólido de Codase, né, você tem uma imersão que ela está onde? No ambiente heat flat, é? No ambiente heat flat. É um ambiente que é heat flat, né? E, o ambiente é heat flat. No caso, a subvariedade lá ela que tem a propriedade, né? Assintótica, é isso? Exato. Plana, não é isso? Exato. Okay. Certo. A variedade totalmente plana, né? Na verdade, novamente, né? A gente sempre está procurando simular as condições que devem ser satisfeitas lá no caso compacto, né? Então, no caso compacto, para que aquele tensor fosse conservativo, a gente tinha que pedir que ele tivesse imerso no ambiente Einstein, né? Uhum. Então, nesse caso, a gente pede no heat flat, né? Porque a gente está considerando ele asintoticamente plano também, né? Certo? Tô entendendo. Essa é a ideia. Certo. Entendi. Ok, professor. Tá ótimo. Parabéns pela palestra, professor. Valeu, Márcio. Então, pessoal, mais alguma pergunta? Então, se ninguém tem nenhuma pergunta, nós vamos encerrar por aqui. Alan, muito obrigado pela excelente palestra. Obrigado a vocês aí. Uma matemática muito bonita para nós aí. Artigo, matemática de alto nível. Parabéns mesmo. Parabéns você e o seu coautor pelo trabalho aí. E espero que você apareça por aqui em breve. Assim que passar essa tomara, rapaz. Tomara, sim. Agora você está aí, né? Mais uma razão aí. Aí para Manaus. Ok, então, pessoal, a gente agradece a presença de todos e os guerreiros que ficaram até o final. Nós convidamos todos para a palestra da próxima semana, que será dada pelo professor Carlos Gursman, que hoje é professor da Universidade Federal Fluminense. Então, a gente se vê na próxima quarta e até breve, pessoal. Obrigado aí a todos pela presença. Obrigado, parabéns pela organização. Neila, Moacir. Ótimo evento de vocês.